a doutora Merielbe Queiroz. Seja muito bem-vinda, doutora, para o fechamento desse nosso painel, fechamento que eu tenho certeza que será chave de ouro. Apresentará o tema sobre transação no contencioso tributário. Terá também uma surpresa no final, que eu não vou antecipar aqui. A doutora Merielbe é advogada, sócia do escritório Queiroz Advogados, pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário, pós-graduação em Neurociência. Tá vendo aí, doutora Betina? A interdisciplinaridade, tá aí. Conselheira do Conju Fiesp, professora, consultora da CNC e presidente do IPET e também do Conselho de Notáveis do Instituto de Juristas Brasileiras, e não menos, doutora Meriel, doutora Danise, ela está pertinho de nós, pernambucana, que me permite fazer menção à sua terra, né, que há certas nostalgias quando se ouve versos de canções como La Belle Bijou. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. E também do Leão do Norte. Eu sou mameluco, sou da Casa Forte, sou de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, doutora Meriel. Sucesso que eu sei que vai fechar com chave de ouro, transbordar de conhecimento iniciado pelas três aqui ilustres palestrantes, doutora Denise, doutora Andréa e doutora Betina, e a palavra está com a senhora. Boa tarde a todos, é uma alegria enorme voltar ao Piauí, pelo menos virtualmente. Eu conheço Teresina, já fui algumas vezes, viu, Sebastião? Quero cumprimentar minhas amigas muito queridas, Denise, Betina, estamos sempre juntas nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, cumprimentar a Andréia também, altíssima competência, que a gente conhece bastante, e parabenizar a minha querida amiga Estael, né? Estael realmente é um motor tributário, né? Porque ela conseguiu juntar todo mundo, fazer a maior live do mundo, é realmente muito especial, é uma guerreira. E a surpresa vai ser agora, que vai ser o lançamento do Código Tributário Nacional, o primeiro lançamento, faremos ainda várias lives, né? Eu e o professor Costa Machado coordenamos esse grande trabalho, temos 100 autores aqui, porque é o Código Tributário Nacional interpretado e comentado artigo por artigo, né? E temos a professora Denise, a professora Betina, a professora Estael aqui entre o nosso quadro, realmente de alta competência, e é o primeiro lançamento. Obrigada, Estael. A editora Enlaw está fazendo esse lançamento, aproveitando essa oportunidade, e parabenizar todos os autores e ao público por ter acesso a esse trabalho realmente de grande peso, com grandes matérias e o pensamento de grandes juristas no Brasil. Falar por último é bom, que tem pouco a falar, mas também tem pouco tempo, porque já foram roubando um pouquinho de cada um, né? Mas eu vou aqui sintetizar e parabenizar a Procuradoria da Fazenda pela mudança desse mindset, né? De ter aberto a cabeça para que realmente pudéssemos implantar no Brasil essa forma de fazer acordos e encerrar litígios. Veja, como já foi falado aqui por André, nós temos mais de 5 trilhões de créditos, mas não é sonegação, é muita discussão em cima de normas mal interpretadas, e realmente precisávamos de um instrumento, porque grandes litígios longos não é bom para a Fazenda, que demora a arrecadar, demora a resolver, congestiona o Poder Judiciário, e isso vai nos permitir, com segurança, com tranquilidade, sentarmos para fazer negociações. Já tive a oportunidade de me sentar para fazer negociação, e realmente é muito interessante o papel, o interesse da Procuradoria em terminar esses litígios, tudo de acordo com a lei, nos limites e nos parâmetros, né? E, diante das propostas de remendo tributário, que nós não temos proposta nenhuma de reforma, nós temos esses remendos mal feitos, vamos aumentar muito o litígio. Como advogado, eu estou achando ótimo, mas como cidadã, fico profundamente triste de perdermos essa oportunidade de fazer alterações que realmente venham
fundamentar a justiça tributária. Mas aí, vindo para a transação no contencioso, né, realmente temos agora a primeira publicação do edital com relação à participação nos resultados e lucros, né, que é uma grande causa de celeuma entre contribuinte e fazenda, e para isso se justifica, está lá no artigo 171 do Código Tributário, que haja uma transação para encerrar esses litígios e havendo concessões multas, tanto dos contribuintes como por parte da fazenda, tudo de acordo com a lei, volto a ratificar. É uma forma de extinção do crédito tributário, está lá no artigo 156, né? E existem outras formas de terminar litígio, além da transação, negócio jurídico processual, que a professora Denise falou, inclusive estamos dando entrada essa semana em um negócio jurídico processual, né? O contribuinte quer pagar, a fazenda quer receber, então tem que achar a melhor solução. A dação em pagamento, né, que acho que ainda não está funcionando muito, e veio a Lei 13.988, exatamente regulamentando aquele dispositivo do Código Tributário e criou várias espécies. Então, temos transação proposta individual do contribuinte em recuperação judicial, que vai terminar, inclusive, em setembro, proposta individual da PFN, transação excepcional, extraordinária para débitos rurais. Então, temos várias hipóteses de transações, né? Saiu a Lei Complementar 174, regulamentando a transação para as micro e pequenas empresas, e essa ferramenta para a solução de litígios tributários, ela visa exatamente débitos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, ou seja, ou que ainda existam indícios de esvaziamento patrimonial. Então, não é um favor, nem é um benefício fiscal, tá? A própria Lei Complementar 174 deixou bem claro isso, não está se dando uma benesse para o contribuinte e tratando de forma desigual quem paga em dia, principalmente nesse momento de pandemia, como já foi colocado aqui. Nesse momento de pandemia, as empresas estão fechando. Não é que elas deixaram atrasar o pagamento, elas não podem mais pagar, nem vão pagar mais nada porque fecharam. Foi desemprego. Então, esse instrumento, realmente, ele é muito salutar nesse momento. E aí tem todos os princípios de isonomia, capacidade contributiva, etc., razoável duração do processo, que alimentou isso. Princípio da publicidade, e aí é interessante que todos os acordos são publicados, e nessa publicação nos permite verificar se numa outra está havendo isonomia para que a gente possa reivindicar também essa isonomia em relação ao caso que houve um fato que uma desigualdade de tratamento, e com isso temos a menor onerosidade da cobrança, né? A transação, ela se refere a prazos, substituição de garantias e, atenção, ela não pode ser relativa ao principal, é só para multas e juros. Então, isso bate por terra todo mundo que diz que está havendo renúncia de tributo. Não há. São penalidades e juros que vai se chegar a um acordo diante da incerteza do tempo de, ao final, a fazenda perder, ainda ter um ônus de sucumbência, ou o contribuinte perder e ter um ônus da sucumbência. Então, é salutar que se faça, sim, uma transação. Difere do refis, não é um parcelamento. E não é um parcelamento exatamente por quê? Porque há a possibilidade de negociação. Inclusive, tem um limite para a transação individual de 15 milhões, que já existe liminar no sentido de que não pode limitar, tendo em vista a isonomia, que seja proposto que haja proposta individual de acordo de transação para débitos maiores, né? Então, temos a transação individual, que tem acordo com concessões multas e redução de multas e juros até 70% do débito, né? Até porque tem o rate lá da fazenda, que ela estabelece critérios de acordo com o débito, tempo e etc., né? E volto a chamar a atenção, não pode reduzir o principal. Um aspecto que está sendo muito discutido ainda é porque lá na lei diz que não pode alcançar multas decorrentes de penalidades, de questões penais. E aquela multa de 150%, então, débito que há suposto indício de crime de sonegação e tem uma multa de 150%, ele vai poder ser negociado ou não? Entendo que sim, não, essa penalidade não está dentro daquelas outras
que a lei supostamente estaria vedando, né? Então, uma coisa que eu também debato com relação à transação é a possibilidade de utilização de prejuízos fiscais, embora a lei não diga, mas a lei expressamente diz que poderá ser dado no ativos ou direitos da empresa na transação. Então, aqui eu afasto aquele entendimento equivocado do Supremo Tribunal Federal que diz que compensação de prejuízo é benesse fiscal. Claro que não. É a materialidade do fato gerador, ou seja, se a empresa tem prejuízo, não tem renda, não tem acréscimo. Se não tem renda, não tem acréscimo patrimonial, não há riqueza nova, não tem que pagar imposto sobre a renda. Então, eu entendo que isso é um equívoco. E a própria lei reconhece que o prejuízo é um direito, tanto é que a própria contabilidade obriga que haja uma inscrição, registro desse prejuízo como um direito a ser considerado posteriormente. E como direito, a lei de transação admite que direitos possam ser utilizados na compensação, na transação tributária. Então, nesse caso, eu entendo, inclusive a gente está entrando agora com medida judicial para garantir, a empresa tem 400 milhões de prejuízo e está devendo 200 milhões de tributo, alguma coisa precisa ser feita nesse momento de compensação. A gente vai entrar para garantir judicialmente e vamos ver como é que o judiciário se comporta. Pode haver aditivos, sim, caso surjam fatos posteriores, e isso é interessante, você faz uma transação agora, depois surge um fato posterior, a empresa não consegue cumprir o seu plano de pagamento da transação, então vale a pena tentar um aditivo, ou surgiu uma inconstitucionalidade que, com relação àquela cobrança, e você vai, no caso, poder reivindicar. Então, hoje nós temos a cobrança da dívida ativa e o contencioso tributário que pode transacionar. O contencioso tributário é regido pela portaria 247/2020 e ela tem mais alguma vantagem em relação ao outro, tá certo? A da dívida. Por quê? Porque ela permite se chegar até 70% de desconto, embora todas duas dê o desconto e coloque 84 meses para ser feito o pagamento, né? No caso do contencioso tributário, a lei foi expressa em dizer que seria aplicada no âmbito do contencioso tributário administrativo ou judicial, em casos onde cujas controvérsias são consideradas relevantes e disseminadas. E veio a lei também, lá no seu parágrafo 3º do artigo 16, dizer o que era essa controvérsia jurídica e disseminada, que trata de questões tributárias que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Ou seja, grandes discussões, provavelmente isso aqui vai aparecer já para o AGE, né? E apareceu para o PRL, a participação nos resultados e lucros, que é uma causa de muitas, milhares de processos, e encerrariam exatamente com a possibilidade de se fazer esse tipo de acordo, né? Nesse caso, o ministro da Economia é quem pode regulamentar, né? Inclusive, com relação a isso, a Procuradoria já avançou mais no sentido de fazer transações, e a Receita Federal ainda não houve nenhuma publicação de edital, nenhum acordo que fosse feito no âmbito da Receita Federal. Inclusive, isso está criando um problema sério. O contribuinte que quer transacionar tem processo na Procuradoria e tem na Receita, e o que fazer com esse da Receita, né? Eu sugiro que já no âmbito da própria transação peça para a Procuradoria inscrever e trazer o processo para que possa ser incluído, mas eu entendo que essa foi uma brecha da lei que dificulta algumas transações, né? A questão é que ela é só por adesão, ou seja, as regras são publicadas no edital, e aí as empresas vão poder aderir a essa transação. A grande vantagem dela em relação ao outro é que o desconto de 50% que é dado para ela poderá atingir o montante principal, ou seja, o próprio tributo poderá ser transacionado e ser reduzido uma parte dele, o débito todo de 70%. E aí eu aconselho que na hora de fazer essa transação, que seja primeiro compensados os descontos em cima de multa e de juros. Por quê? Porque a multa não é deduzida do imposto sobre a renda. E se ela diminui o imposto, então favorece, porque
esses descontos poderão ser colocados. O acordo precisa ser homologado pelo juiz, claro. Se o processo tiver mais de uma matéria, poderá ser cindido e ser feita a transação apenas com relação ao PRL, porque foi o único edital que foi colocado até agora, né? E essa vem um problema seríssimo com relação à questão que o contribuinte que fizer esse tipo de transação, em relação aos fatos passados, ele também vai concordar que os fatos geradores futuros sejam aplicados as regras de acordo com a interpretação da Fazenda. Então, daí para frente, ele vai passar a obedecer o que a Fazenda entende que é um procedimento correto, claro, estando sujeito a posteriores alterações do próprio entendimento da Fazenda Pública, né? Lembrar que quem quiser fazer essa adesão do PLR, né, o prazo é de 1º de julho e 31 de agosto, que quiser aderir, né? Como todos os outros, ela implica confissão de débito e existência de renúncia, né? Além de não permitir a liberação imediata do gravame de bens que estejam lá, que só serão liberados após a quitação integral. Com relação aqui, eu chamo a atenção que se essa matéria for posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, ou houver um recurso, repercussão geral, ou um recurso repetitivo, mesmo você tendo feito uma confissão de débito e retratável de dívida, e confissão de débito, e desistência e renúncia do direito, eu entendo sim que vai poder ser reivindicado isso, né? E a pessoa jurídica vai poder fazer uma transação, um aditivo na sua transação para reivindicar que seja aplicado o novo entendimento, porque, no caso, ela, apesar de ter renunciado, ela não pode renunciar a um direito sobre uma matéria inconstitucional. Então, gostaria de reforçar, né, a importância desse instrumento, que precisa ser aperfeiçoado em algumas coisas, mas, com certeza, ele precisa começar a ser aplicado. A Procuradoria tem tido interesse, sim, sempre que nós temos procurado, ela está aberta a marcar reuniões e fazer discussões. Precisa a Procuradoria agora, já foi um grande avanço, abrir um pouco mais a sua mente para essas discussões na hora da transação dos descontos e das exigências que são feitas para possibilitar que hajam mais transações, encerre essa quantidade absurda de litígios que nós temos no Brasil, para que nós possamos ter segurança jurídica, podemos ter uma relação não conflituosa com a Fazenda, e sim uma relação de colaboração entre Fazenda e contribuinte, porque, afinal, nós todos, no Brasil, temos interesse no Brasil, no desenvolvimento da economia e que haja uma tributação mais justa. E esse é um mecanismo, sim, que merece apoio de todos, e parabéns da Procuradoria. Parabenizar mais uma vez a professora Estael, que de forma brilhante está levando à frente mais essa live, né, bem ousada, né, a maior live tributária do mundo, com certeza pode registrar, quem sabe de repente a gente vai para o Guinness, né, e de estarmos conseguindo fazer esse debate e de temas tão importantes para a vida das pessoas, para a nossa economia nesse momento que está passando nesse momento de crise. E, mais uma vez, parabenizar todos os autores. O livro pode ser adquirido na Elo por estarmos conseguindo um livro realmente de peso. Ó. São 100 autores que escreveram e com várias opiniões abalizadas e competentes dos maiores juristas brasileiros. Obrigada a todos que estão nos ouvindo, a doutora Estael, ao doutor Sebastião, agradecer o carinho e vamos ver se na próxima a gente vai aí a Teresina provar das delícias e do calor de Teresina, né? Obrigada.